Portugal, da União Ibérica à restauração da independência. Na segunda metade do século XVI, o Império Português estava em crise. Muitos portugueses defendiam a conquista de um império no norte de África. Esta ideia entusiasmou o jovem rei Dom Sebastião, que morreu na Batalha de Alcácer Quibir. Sem filhos, o trono português foi ocupado pelo cardeal Dom Henrique, seu tio-avô, que, doente e idoso, acaba por deixar o trono vazio. Surgiram de imediato vários pretendentes ao trono. Filipe II de Espanha era o candidato mais forte e foi aclamado rei de Portugal, como Filipe I de Portugal. Era o começo do domínio filipino. De 1640 a 1668, duraram as guerras da restauração. Em 1578, em Alcácer Quibir, o exército português foi derrotado. Morreram entre 7.000 e 8.000 soldados, incluindo o próprio rei, e muitos foram feitos prisioneiros. A morte de Dom Sebastião originou uma crise dinástica porque o rei não tinha filhos nem irmãos. Por isso, o trono foi ocupado pelo seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, que já tinha muita idade e também não tinha filhos. Em 1580, morreu e era preciso encontrar um sucessor. O clero, a nobreza e a burguesia apoiaram Filipe II porque viam na união de Portugal e Espanha o acesso a altos cargos e às riquezas do Império Espanhol. Parte da nobreza apoiava a duquesa de Bragança, mas esta acabaria por desistir em favor do primo Filipe II. Dom António, prior do Crato, filho ilegítimo de Dom Luís, quase só contava com o apoio do povo, que receava a perda da independência. Dom António, prior do Crato, ainda foi aclamado pelo povo de Lisboa, de Setúbal e de outras cidades. Em resposta, no final de 1580, um poderoso exército espanhol invadiu Portugal para impor os direitos de Filipe II ao trono. O prior do Crato resistiu. Todavia, os poucos recursos e a desorganização das suas tropas conduziram-no à derrota na Batalha de Alcântara, nos arredores de Lisboa. Dom António fugiu para os Açores e depois seguiu para a França. Nunca mais voltou a Portugal. Filipe II apressou-se a reunir cortes, o que aconteceu em Tomar em 1581. Aí foi aclamado rei com o título de Dom Filipe I de Portugal. Ficou assim estabelecida a União Ibérica. Com ela iniciou-se a terceira dinastia portuguesa, a dinastia filipina, que durou 60 anos. Nas cortes de Tomar, Filipe I jurou manter a moeda, a língua e os costumes dos portugueses. Entregar os cargos do governo, da administração, das finanças, da justiça, militares e eclesiásticos a portugueses. Defender os territórios coloniais de Portugal. No entanto, nos reinados de Filipe II e Filipe III, aumentaram os ataques ao Império Português por parte dos países em guerra com Espanha. No Oriente, África e Brasil, Portugal perdeu territórios para os holandeses, ingleses e franceses. O descontentamento do povo aumentou quando Filipe III nomeou a duquesa de Mantua, sua prima, governadora de Portugal. A subida constante de impostos para pagar as guerras de Espanha originou motins um pouco por todo o país. No primeiro dia de dezembro de 1640, um grupo de nobres atacou o Palácio Real. Mataram o secretário de Estado, Miguel de Vasconcelos, prenderam a duquesa de Mantua, governadora de Portugal, e proclamaram a restauração da independência de Portugal. Os revoltosos contaram com o apoio do Duque de Bragança, Dom João, que foi aclamado rei em Lisboa em 1640. Com Dom João IV inicia-se a quarta dinastia, a dinastia de Bragança. Entretanto, Dom João IV começou a preparar a defesa do país. Mandou reparar e construir fortalezas junto à fronteira, organizou o exército português, comprou e mandou fabricar armamento, reuniu apoios de França e da Inglaterra. As lutas entre os exércitos português e espanhol iniciaram-se pouco depois de 1640 e tiveram lugar junto à fronteira. As tentativas de invasão dos espanhóis foram travadas em importantes batalhas, como as de Linhas de Elvas, Ameixial e Montes Claros. A paz chegou em 1668, com a assinatura do Tratado de Lisboa. Finalmente, Espanha reconheceu a independência de Portugal.